Vamos relembrar, em breves considerações, as teorias mais comentadas a respeito da posse? Pois bem, nós já sabemos que existem várias espécies de posse. Posse indireta, posse direta, posse justa, posse injusta, posses de boa e má fé, posses primitiva ou ainda derivada, posse nova, posse velha, posse ad uso capionem, com posse e até mesmo a detenção quando nós falamos sobre o assunto posse. É inegável que existem várias teorias que dizem respeito à posse. Cada teoria tem a sua argumentação, tem a sua especificidade, precisão, a sua fundamentação. Mas apenas duas dessas inúmeras teorias são mais comentadas pelos doutrinadores civilistas. E apenas uma dessas duas foi abraçada com muito carinho pelo Código Civil de 2002. Temos então a teoria de Savigny e a teoria de Ihering. A teoria de Savigny é conhecida como teoria subjetiva da posse, que observa dois institutos em relação à questão da posse, que são o corpus, que é o corpo-objeto, e o animus domini, que significa vontade de ter. Então, de acordo com Savigny e a sua teoria subjetiva, a pessoa, para ser considerada possuidora, tem que ter apreensão física do objeto, da coisa, ou seja, do corpo, corpus, e vontade de ter, animus domini. Então, para Savigny, se eu tenho a intenção, a vontade de ter um bem, exemplo, imóvel, eu compro esse bem imóvel, eu passo a ser a possuidora, a proprietária desse bem imóvel em questão. Eu tenho apreensão física, eu tenho toda a documentação dizendo que eu sou a proprietária e eu tive vontade de ter esse bem, adquirir, é meu, eu sou a proprietária. Tenho todos os poderes concernentes à propriedade. O poder de usar, de usufruir, gozar, dispor, reaver e o direito de sequela. A teoria de Ihering, teoria objetiva, é abraçada pelo Código Civil e observa dois institutos, que são o corpus, corpo-objeto, e a aparência. Entre linhas, significa dizer que toda pessoa que exerce posse, que está na posse de algo, ela é considerada possuidora. A teoria objetiva de Ihering é o próprio artigo 1196 do Código Civil, que diz que considera-se possuidor toda pessoa que se comporta como tal, que age, ainda que de forma transitória, provisória, como se fosse a verdadeira dona do objeto, a verdadeira proprietária do objeto. Então, se eu exerço a posse, eu sou considerada possuidora, ainda que eu não seja a proprietária, mas eu tenho uma espécie de posse, ainda que ela seja temporária, que é o caso, por exemplo, da posse direta nas relações contratuais, que é a posse exercida pelo devedor, ou seja, a pessoa que está no polo passivo da relação obrigacional. Exemplo, contrato de locação. O locador é o credor, é o proprietário. O locatário é o inquilino, é o devedor. O locador tem a posse indireta. O locatário tem a posse direta, que é o exercício da propriedade de forma transitória, de forma provisória. É o exercício da posse de forma precária, transitória, provisória, temporária. Uma curiosidade. As duas teorias, a de Savigny, a subjetiva, e a de von Rudolf Ihering, teoria objetiva, são oriundas da Alemanha, do século XIX. E são as duas teorias mais comentadas em relação à questão da posse no nosso direito civil brasileiro. Parece realmente ser mais coerente a teoria de Ihering, a teoria objetiva. Haja vista, quando há estipulação de relação contratual, obrigatoriamente nós teremos dois polos, o ativo e o passivo, credor e devedor.
Se o credor é o proprietário e vai continuar sendo o proprietário, até que se prove o contrário, o devedor ele tem uma posse que é temporária e que, observando se essa posse exercida por esse possuidor direto ela é de boa ou de má fé, a lei ainda assegura-lhe alguns direitos, diferenciando esses direitos do possuidor direto de boa fé em relação ao possuidor direto de má fé. Mas é o exercício da posse temporária, posse direta, no polo passivo da relação contratual. Fica a dica para o exame da OAB.